Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? E a semana, foi tranquila? Foram obedientes? Eu sei que às vezes parece difícil cumprir ordens, mas com oração Deus nos ajuda a ser obedientes. E por falar em oração, é esse o nosso momento de falar com Deus. Vamos lá? Fechem os olhinhos e coloquem a mão no coração. Amado Deus, Pai, nós lhe convidamos mais uma vez para estar conosco. Nós sabemos que o Senhor já preparou essa aula. Limpa as nossas mentes, limpa os nossos corações. Dá-nos, Pai, entendimento de tudo que for ensinado aqui. Que ao término, Pai, desta aula, nós sejamos mais sabidos e cada vez mais parecidos com Jesus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa é a nossa lição de número 10. E o título da nossa lição é O Deus que Cura, que está lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 5. E o nosso versículo especial para guardar no nosso coração e na nossa mente, ele está aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14, e diz assim: Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Vamos ler juntos, acompanhando por aqui? Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Pois é, crianças. Mais uma vez, nós vamos falar de um assunto muito importante. E o nosso personagem de hoje, ele se chama Naamã. O Naamã, ele precisava de cura, mas ele também precisava obedecer a uma ordem de Deus para que algo incrível acontecesse. O que é que vocês acham que ele fez? Vamos descobrir? Vamos lá? Naamã era chefe do exército da Síria. Um homem muito importante e respeitado por todos, principalmente pelo rei da Síria. Sabe por quê, crianças? Porque através de Naamã, por meio de Naamã, o Senhor Deus deu vitória ao exército dos sírios. Ele era muito valente, ele era muito poderoso, mas o Naamã, ele sofria de uma terrível doença de pele. Uma doença que causava feridas pelo corpo dele. Essa doença se chamava lepra. Num de seus ataques a Israel, ele trouxe uma menina como prisioneira. E essa menina se tornou escrava da sua esposa. Mesmo sendo escrava, essa menina amava muito a Deus e confiava muito nele. Um dia, ela disse à sua patroa que em Israel havia um profeta chamado Eliseu que orava pelas pessoas e elas ficavam curadas. A sua patroa, mais que depressa, foi contar a novidade ao seu marido Naamã, que se alegrou demais e foi falar com o rei da Síria, que providenciou uma carta ao rei de Israel, pedindo que Naamã fosse curado. Ao ler a carta, o rei de Israel ficou muito bravo, dizendo que não era Deus para curar o doente. Mas, crianças, o profeta Eliseu soube do acontecido e pediu que Naamã fosse enviado à sua casa para que todos soubessem que havia um profeta em Israel. E lá foi Naamã, em direção à casa do profeta Eliseu. Ele imaginou que seria muito bem recebido, afinal de contas, ele era um homem muito importante, mas quando ele chegou lá,
Eliseu pediu que o seu empregado lhe desse um recado. Diz que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e então ficaria curado da lepra. Naamã não gostou nadinha dessa ordem, crianças. Ele ficou muito irritado, dizendo que os rios da sua cidade eram muito melhores, que ele poderia então ser curado lá, mergulhava lá e seria curado lá. Foi ele embora. Porém, no caminho, os seus soldados o aconselharam a fazer o que o profeta mandou. E ele resolveu obedecer e mergulhar. Por que será que Naamã precisava mergulhar 7 vezes? Se Deus pode curar em um único mergulho, crianças? É simples. Naamã precisava de alguns remédios. Mergulhou ele uma vez. No primeiro mergulho, o remédio de Naamã seria para quebrar o seu orgulho. Ele se achava muito importante. Ele era um homem bom, mas ele se achava muito importante. Ele precisava se humilhar para receber a cura. E a ele foi oferecido o comprimido da humilhação. No segundo mergulho de Naamã, ele precisava de submissão. Ele precisava deixar de olhar para si próprio e acreditar naquilo que havia sido prometido, que havia sido dito, que ele seria curado. Ele então experimentou das gotinhas do colírio de Deus. No terceiro mergulho de Naamã, crianças, ele precisava quebrar toda a incredulidade. Ele não acreditava, mas ele precisava acreditar na palavra do profeta, que vinha diretamente de Deus. Neste mergulho, então, ele experimentou da porção da palavra de Deus. E no seu quarto mergulho, Naamã precisava quebrar, tirar a impaciência. E, para isso, ele precisou de uma porção de domínio próprio. Ele precisava se controlar e aguardar, esperar conforme havia sido dito. Naamã, no seu quinto mergulho, ele precisava então quebrar tudo aquilo que ele considerava que era. Ele era um general importante, ele era um homem muito poderoso, mas naquele momento ele precisava ser mais humilde e se manter firme, sendo ainda um general, mas com muita humildade, e seguir e não desistir. Ele precisava de uma injeção de ânimo e ele se manteve firme. No quinto mergulho que Naamã deu, ele seria restaurado. E para que a sua restauração fosse completa e seguisse adiante, Naamã precisou experimentar da cápsula da fé. Sim, crianças, e lá foi Naamã para o seu sétimo mergulho. No sétimo mergulho, o mergulho da obediência completa. E Naamã, então, experimentaria da verdadeira cura, do amor que cura. Ele não precisaria mais de bandagens. Ele não precisaria mais esconder a sua doença no seu uniforme de general. Porque Naamã, no sétimo mergulho, ele foi curado. Ele ficou totalmente limpo fisicamente e ainda teve o seu coração transformado. Sumiu, desapareceu toda a lepra. Naamã e os seus soldados reconheceram o poder do Deus de Israel. E Naamã ficou tão maravilhado que ele garantiu
que não adoraria outro Deus senão o Deus de Israel. Naamã ficou curado da lepra. O seu coração foi transformado, porque ele obedeceu completamente ao profeta. Ao examinar o coração de Naamã, nós percebemos que ele se manteve firme, que ele obedeceu completamente e por isso ele experimentou da grande cura, da grande vitória. A vitória não eram as batalhas, naquele momento a grande vitória era ele ser curado da lepra. Se ele não tivesse obedecido e ido embora, ele não teria sido curado. Se ele tivesse mergulhado 4 ou 6 vezes, ele também não seria curado. Naamã obedeceu completamente, ele mergulhou 7 vezes. Crianças, nós precisamos ser sempre obedientes. Mesmo que pareça difícil, nós devemos seguir em frente, ir até o final. Porque somente dessa maneira é que nós vamos receber todas as bênçãos, todas as curas, os milagres, tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabem, crianças, o nosso Deus, ele é incrível e o seu amor por nós é eterno, ele é para sempre. Ele é para sempre mesmo, viram? Ele nos espera naquele lugar todo especial, maravilhoso, a cidade santa, a Nova Jerusalém. E não há beleza igual, crianças, não. E olha, apesar da nossa natureza pecaminosa, ele não desiste de nós. Todo o pecado será perdoado e o nosso coração será limpo se nós nos arrependermos dos maus caminhos. E se nós reconhecermos que o seu Filho amado, Jesus, ele foi o último sacrifício de sangue que verdadeiramente nos limpa de todo o pecado. E eis que, ao nos arrepender e receber como Salvador, ele passa a viver em nós. Ele vive no nosso corpo. O nosso corpo passa a ser o templo santo. Sim, esse templo, ele precisa se encher e transbordar de conhecimento e da verdade, que é a palavra de Deus. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. E se você ainda não conhece e deseja conhecer e deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, repita comigo. Sim, Jesus, te recebo como meu Salvador para me limpar, para me curar e me ensinar a ser sempre obediente à sua palavra. Vem, Jesus, vem morar em mim. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigada por mais essa lição, por mais esse ensinamento. Senhor, hoje nós guardamos mais uma vez este lindo versículo em nosso coração. E nós guardaremos também, Pai, essa lição de obediência completa. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos muito obedientes a tudo, Pai. Que nós sejamos sabidos, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do nosso Jesus amado. Amém. Crianças, essa é a nossa lição de hoje. Hoje nós aprendemos muito com a história de Naamã. Naamã era um homem muito bom. Mesmo ele sendo um homem muito bom, ele precisou vencer barreiras, ele precisou vencer o orgulho, ele precisou aumentar a sua fé, aliás, ter fé, crer num Deus que não era o seu Deus, que ele não conhecia.
Naamã, ele foi restaurado, ele obedeceu ao que Deus enviou através da boca do profeta Eliseu. E ele soube que havia um profeta em Israel, mas também soube que o Deus de Israel era o único Deus e o único que ele passou a adorar dali em diante. Crianças, que seja assim na vida de cada um de vocês, que vocês possam cada vez mais aumentar o conhecimento de vocês com a palavra de Deus, que vocês possam alimentar, preencher o espaço do coração de vocês com a palavra viva, com a verdade que liberta, com a verdade que cura, com a palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana aí. Na próxima aula tem a continuação. Não percam e não deixe de divulgar para os seus amiguinhos. Crianças, é muito importante que nós anunciemos que Jesus vive e que Ele reina e que Ele está voltando. E quando Ele voltar, nós queremos estar todos juntos. Então, quanto mais pessoas você falar de Jesus, mais companhia agradável você vai ter lá na cidade maravilhosa, lá na Terra Santa. Amém? Ó, um beijo para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau.